Vocês já repararam que esse mundo, as pessoas estão cada vez mais individuais? E a gente está vivendo um dilema do século, sei lá, da nova época. Um dilema entre ser o eu individual ou ser o eu coletivo. Um dilema onde as pessoas pensam, será que eu quero me importar com outras pessoas? Ou será que eu quero me importar só comigo mesmo? A gente já parou para pensar nisso? A gente não liga mais para ninguém, a gente não pensa mais em outras pessoas, ou pelo menos a gente não pensa como a gente pensava, ou talvez a humanidade pensasse no século XX. Né? Hoje em dia a gente pensa uma situação em que nós precisamos viver a nossa própria vida e as pessoas nos aconselham a isso. Existem gurus que nos aconselham a isso, os gurus de autoajuda que nos aconselham a cuidar da nossa própria vida, a cuidar dos nossos próprios problemas e não nos importar mais com os problemas dos outros. Nós não queremos mais saber o que acontece, por exemplo, com a nossa família. Nós não queremos mais saber o que acontece com os nossos amigos. Ainda mais numa pandemia, né, em que você tem que lidar com os seus próprios problemas, com a situação de que você tem ou não tem dinheiro, que você tem ou não tem trabalho. E aí você acaba não se preocupando ou se preocupando menos ainda com as pessoas. Mas isso faz parte de uma época, né, de uma sociedade líquida, como chamaria o sociólogo Zygmunt Bauman. Né, uma sociedade onde as relações elas estão muito fluídas, onde as pessoas não criam mais um senso de comunidade, onde as pessoas não se preocupam mais com a cidade, as pessoas não se preocupam mais com os assuntos do país, por exemplo. As pessoas não querem mais se preocupar. Esse é um grande problema do nosso tempo. Não tem nenhum problema em pensar na sua própria individualidade. Isso não é um problema em si, porque nós nos construímos, nós nos reconstruímos constantemente. Nós estamos preocupados em nos fazer e nos constituir como pessoas, como ser. Nós não queremos apenas existir, nós não devemos apenas existir. Esse é o grande problema, justamente quando nós nos preocupamos apenas com nós mesmos. Quando nós não estamos mais preocupados com a nossa família, com os nossos amigos, com o mundo que está à nossa volta, com os grandes problemas da humanidade. Porque existem grandes problemas que nós deveríamos minimamente nos importar, mas nós não nos importamos. Isso porque nós sempre dizemos, isso não é meu problema, isso não é problema meu. Por exemplo, quando a gente lida com situações familiares que estão à nossa volta, conhecidos, parentes, né? Um casal, por exemplo, que está brigando, que está com problemas, né? E a gente sabe que existe ou pode existir abuso, pode existir agressão, né? Isso é muito grave e nós não nos importamos, porque a gente sempre segue o velho ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher. O problema é que quando a gente faz isso, a gente ignora uma série de outras coisas, como uma agressão verbal, como uma agressão física, e isso pode culminar também, como a gente sabe, em feminicídio. Ou ainda a gente ignora, por exemplo, o problema dos homoafetivos, dos gays, das lésbicas. Nós ignoramos esses problemas, né? Nós dizemos, nós não temos preconceito, mas nós também fechamos olhos para os problemas que essas pessoas enfrentam, né? A perseguição, a agressão física, inclusive, né? A gente ignora também quando acontece, por exemplo, assassinato de gays ou transexuais. E isso é muito grave. E aí quando acontece esse tipo de coisa, a gente prefere fechar o olho e dizer, não, mas isso não é problema meu, ele escolheu ser assim, ele sabia que era arriscado. Nós fechamos o olho também para os problemas sociais de maneira geral, para as desigualdades. Isso também é muito grave, isso também é um grande problema da sociedade, um problema que nós deveríamos nos importar, mas nós não nos importamos. Preferimos ignorar, né? Nós temos uma vida confortável, nós conseguimos algumas coisas, nós compramos algumas coisas e nós preferimos ignorar o que acontece, né? Por exemplo, em relação à exploração do trabalho, a desigualdade de oportunidades para mulheres e para negros, a questão dos salários diferentes para mulheres, por exemplo, né? Nós preferimos ignorar todas essas coisas. Nós ignoramos as diversas desigualdades do capitalismo, né? Desigualdades que envolvem a questão da exploração do trabalho, tipos de trabalho que são análogos à escravidão. Nós ignoramos todas essas coisas também. Nós ignoramos que as pessoas passam fome, que as pessoas moram em barracos. E aí quando a gente vai para cidades grandes, a gente tem uma série de problemas que a gente ignora, né? Ou quando a gente mora nas cidades grandes, né?
A gente anda pelas grandes ruas, as grandes avenidas, e aí a gente finge que não vê, por exemplo, os mendigos embaixo de viadutos, embaixo de pontilhões. A gente finge que não vê as favelas, a gente finge que não vê as comunidades de gente muito pobre, que convive com gente muito rica, né? Que convive às vezes separado por um muro, por uma rua, né? Pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que vestir, pessoas que entram numa vida desgraçada porque não tem opção, porque não tem o que fazer. Não é porque ela não quer fazer nada, né? E esse é um grande problema da humanidade que nós ignoramos. Nós não olhamos para as desigualdades que existem, por exemplo, nas grandes cidades. Uma coisa interessante, por exemplo, em relação aos pobres, aos muito pobres, aquelas pessoas que não têm nada, né? E aí muita gente, né, vai dizer que é a culpa da própria pessoa, que escolheu ser pobre, né? Ou que a pessoa não se esforçou o suficiente, ou porque ela não quis se tornar rica, ela não se esforçou o suficiente para ganhar dinheiro, para sair daquela situação. Mas às vezes as pessoas não têm opção, às vezes é o que ela tem, é o que ela vive, é a oportunidade que ela teve, a formação que ela teve, né? Seja na família, seja o que está em volta dela, a maneira como as pessoas trataram ela, seja por cor, seja por opção sexual. E aí na segurança do nosso lar a gente prefere não olhar, a gente prefere não observar, a gente prefere não se perturbar, mais uma vez repetindo essa questão de não se perturbar, não ser perturbado por isso, não perder o sono com isso, né? Se nós temos um carro, nós temos uma casa, seja ela financiada ou paga à vista, não importa, a gente prefere conservar, nós nos tornamos mais conservadores ainda em relação ao que acontece. E aí quando nós nos apegamos às coisas que nós temos, o carro, a casa, seja lá o que for, a gente acaba criando uma neura, criando um medo insuportável que às vezes é justificável, é real, às vezes é inventado, é coisa da nossa cabeça, e isso tudo provoca a criação de mais e mais sensação de insegurança, e a insegurança leva à vigilância, a segurança leva à repressão, leva à prisão, a segurança leva também ao preconceito. Esse mundo é injusto, esse mundo é desigual, esse mundo é cheio de armadilhas, cheio de diferenças, né? E aí nós deveríamos entrar em acordo, nós deveríamos dialogar para encontrar soluções coletivas, soluções que incluíssem um maior número de pessoas e decisões diferentes. Nós deveríamos aprender a lidar com a diferença, nós deveríamos aceitar a diferença, nós deveríamos também pensar uma maneira de reduzir a desigualdade, né? Reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade de oportunidades, né? E criar um mundo mais igual, um mundo mais livre, mas ao mesmo tempo igual, inclusivo, um mundo mais coletivo. Mas a questão é justamente até quando nós vamos fechar os olhos, ou até quando nós vamos nos fingir de cegos, de mudos, de surdos, até quando nós não vamos ver os problemas que estão à nossa volta, né? A gente deveria entrar em um acordo, dialogar, tentar achar solução coletivamente, né? Mas aí é uma outra história e fica justamente uma pergunta que é uma pergunta que eu me faço sempre, né? Existiria uma solução coletiva para os problemas, para os vários problemas da humanidade, ou isso seria só mais uma utopia?